Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes aí na companhia da sua família, dos seus amigos e principalmente na companhia de Jesus e do nosso doce amado Espírito Santo. E aí, na expectativa para aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus? Eu espero que vocês estejam na expectativa, porque eu aqui estou também. Bom, no nosso encontro anterior, eu comecei essa série de lições com vocês, Deus, o Rei Criador. E aí, no nosso encontro passado, nós aprendemos que o quê? Que o Rei falou. Nós aprendemos que toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Foram homens comuns, como eu, como você, que Deus inspirou, o Espírito Santo os inspirou para, através da vida deles, ele falar conosco sobre como é que nós devemos nos comportar, sobre como é que nós devemos ser para ser de acordo com a vontade dele. Então hoje, no nosso segundo encontro, nós vamos aprender sobre o rei criou. Lá no começo da Bíblia, né, no livro de Gênesis, o que significa a palavra Gênesis? Gênesis significa começo, início de tudo. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, olha só o que está escrito. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, isso já está aqui, ó, no comecinho da palavra de Deus. O primeiro livro, o primeiro versículo, o primeiro capítulo já está falando que Deus criou todas as coisas. Por quê que vocês têm que ter, turminha, isso ó, bem gravado na cabecinha de vocês, bem, sabe, fixado? Porque, infelizmente, o Satanás, que é o inimigo de Deus, ele tem criado muitas outras ideias, muitos outros conceitos para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, para colocar que Deus não é o criador de todas as coisas. Então, você já deve ter ouvido ideias diferentes para explicar de onde o mundo veio. Existem várias teorias e alguns cientistas pensam que houve uma grande explosão, o Big Bang, que aconteceu por acidente e o mundo começou, buf! Houve uma explosão e ali o mundo começou. Charles Darwin, ele era um biólogo, né, que estuda o que? É um cientista que estuda plantas e animais. E ele disse que os seres humanos evoluíram do macaco para pessoas. Olha só. E outros cientistas dizem que o mundo foi criado segundo um projeto de inteligência e que alguém muito sábio teria planejado o mundo. Embora a Bíblia não seja um livro de ciências, né, falar desse, a Bíblia é um livro científico. A Bíblia, né, não pode, nós não consideramos ela, né, as pessoas não consideram a Bíblia um livro científico. Ela conta algumas coisas que têm a ver com a ciência. Uma delas é a verdadeira história de como o mundo começou. E a Bíblia fala que alguém estava lá quando o mundo começou. Este alguém é quem? Deus. Acabamos de aprender, ó. Olha só. Tá aqui, ó, em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ó, o que significa essa palavra criador? Criador significa que ele criou o mundo e tudo o que nele existe, com o poder do quê? Da sua voz. Então, todas as coisas foram feitas, tudo ao nosso redor foi planejado com muito cuidado. Cada detalhe que embeleza o mundo. Olha, quando você... eu sempre costumo falar na sala de aula, quando eu estou dando aula para as crianças, né? Eu sempre falo para eles, fecha os olhinhos e imagina o planeta Terra, 8 bilhões, já estamos chegando quase mais de 8 bilhões de pessoas
E ninguém tem as suas características. Ninguém tem a sua digital, ninguém tem os olhinhos como o seu, ninguém tem o seu jeito de andar, o seu jeito de pensar. Pode falar, professora, mas tem irmãos gêmeos. Os gêmeos são iguais. Não, eles não são iguais, eles são parecidos, porque as suas digitais são diferentes, o jeito de pensar é diferente. Não adianta, nós somos seres únicos. Então não adianta as pessoas querem vir falar que você veio do macaco. Quando alguém falar pra você, nós evoluímos do macaco, você fala bem assim, só se foi você, porque eu sou imagem e semelhança de Deus, que é o que nós vamos estar vendo aqui na nossa história de hoje. Então não deixa que ninguém fale isso pra você, que isso é uma mentira. E o pai da mentira é o diabo. Ele lança essas mentiras para que você acredite nelas e deixe de acreditar na Bíblia, a palavra de Deus. Então, Deus não é um rei distante que não se importa com o seu povo. Pelo contrário, o seu amor pelas pessoas é tão grande que ele criou o mundo para nós. Deus ama muito, tanto eu quanto você, e conhece cada detalhe da nossa vida. Ele não planejou sua vida. Ele planejou a nossa vida muito antes de nós nascermos. Olha só, aqui nos Salmos, no capítulo 139 e no versículo 13 e 14, olha só o que Deus fala aqui para nós, Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei. Porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Você vem me falar que foi evoluído do macaco? É muito bobo quem fala isso, né? Deus conhece nós, por isso que ele é o quê? Onipresente. Ele estava no passado, conhece o seu passado, ele está aqui no nosso presente agora, nesse momento, e está no nosso futuro, ele conhece o nosso amanhã. Então, antes mesmo até da sua mamãe conhecer o seu papai e te gerar, Deus já te conhecia. Olha só que coisa maravilhosa. Mas vamos dar continuidade aqui, Que Deus maravilhoso é esse nosso Deus, né? Então, no versículo 3, e fala bem assim, e disse Deus, haja luz. Quando ele falou haja luz, de repente começou ao quê? A luz aparecer. Então tudo, ele foi falando e foi sendo criado. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E aí ele separou. A luz ele chamou de dia, e as trevas ele chamou de noite. E ali foi o primeiro dia da criação. E aí aqui continua. E viu Deus que era tudo muito bom. E aí foi o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus falou que haja, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam em cima. Então disse Deus que haja separação das águas. As águas de baixo chamou mares, oceanos, e as águas de cima, céu e nuvens. E aí o que Deus disse no final do segundo dia? E viu Deus que era muito bom. No segundo dia da criação. O mundo estava longe de ser concluído. Então, no terceiro dia, o que foi que Deus fez? Ele falou bem assim, vamos ver o que Deus criou no terceiro dia. E disse Deus, ajunte-se a água debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca.
E assim foi. E Deus chamou a porção seca de terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então, no terceiro dia, Deus criou a terra. E das plantas também, ó. Foi no terceiro dia. Porque ele falou bem assim, ó. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então, no terceiro dia, Deus criou a porção seca, que é onde a gente está pisando, que é a terra, e criou todas as plantas. Ele criou a bananeira, ele criou a videira, ele criou a macieira, a mangueira, o abacateiro, todas as frutas, todas as flores, a rosa, o cravo, o lírio, tudo de lindo que a gente vê sobre a terra, as plantas lindas, maravilhosas, Deus criou no terceiro dia e ele viu que era bom. E olha só, turminha, quando você faz assim, ó, você puxa o ar para dentro do seu pulmão, você está puxando o oxigênio. Por quê? E quem que é que nos fornece esse oxigênio? São as plantas. Quando você faz assim, ó, você solta o ar, você solta o quê? Dióxido de carbono, que é para nós o dióxido de carbono, se você ficar dentro, digamos que de um quarto fechado, de uma garagem fechada lá, com o carro ligado, ou criando fumaça, vai criar o que? O dióxido de carbono. Isso mata a gente, nos sufoca. Mas as plantinhas precisam do dióxido de carbono. Então, ao que? A fotossíntese, aquela transição, ela manda oxigênio para nós, né? E nós mandamos dióxido de carbono para elas. Elas se alimentam de dióxido de carbono e transforma ele em oxigênio pra gente. Olha que coisa maravilhosa. E vem um maluco falar que foi... a gente veio do macaco, a gente evoluiu de planta, de ameba. Pensa nisso. Só mesmo Deus, o Deus criador, para fazer uma coisa tão maravilhosa. Então, Deus, em seu grande amor, fez as plantas desta maneira. E aí, viu Deus que tudo era bom. E aí foi o terceiro dia. No quarto dia, Deus criou o quê? Os luzeiros, os luminares. Isso mesmo. Vamos ver lá, ó. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Então, no quarto dia, Deus criou os luminares, o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite, todas as estrelas que nós vemos no céu. E foi criado o quê? Esses luminares que está falando, para tempos e tempos. Então, o que é que rege as estações do ano? O sol, a lua, porque ó, nós agora estamos aqui no Brasil, né? Nós estamos no outono, já quase chegando no inverno, não é? E lá na América do Norte, lá no hemisfério norte, na Europa, está o quê? Verão. Então, o Sol está mais afastado aqui do hemisfério sul, que é onde nós estamos, e mais próximo do hemisfério norte. E essas estações do ano são controladas o quê? Pelos luminares. Agora, vocês imaginam se fosse noite direto? Todo mundo ia morrer, porque as plantas precisam de sol, nós precisamos de sol. Ou se fosse sol direto, se a gente não dormisse, ficasse parecendo zumbi, sem dormir, porque não ia ter noite. Olha só que Deus maravilhoso, como Ele criou tudo perfeito. E a Bíblia diz que Deus conhece o universo, tem bilhões e bilhões de estrelas, de planetas, de seres celestes. E a Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Ó. Tá no Salmo 147, vamos ler lá?
para a gente ver como que é maravilhoso este Deus. Olha só, Salmo 147, no versículo 4, tá escrito bem assim, ó. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Então, Deus, além de criar todas as estrelas, ele ainda as chama pelo nome. Mas, infelizmente, turminha, tem pessoas que ao invés de adorar o Deus Criador que criou todas essas coisas, eles adoram as estrelas. Eles olham para as estrelas, adoram as estrelas, olha para a lua, adora a lua, faz da lua o seu Deus, do sol o seu Deus. Mas não é para fazer isso. É para você olhar para o sol, para a lua, para as estrelas, para toda a natureza e falar bem assim: obrigada, meu Deus, eu te adoro, eu te louvo por tudo que o Senhor fez perfeito para mim. Porque quando você adora a algo que não seja o único Deus verdadeiro, isto é pecado. E isto é apenas um tipo de pecado, é adorar a criatura, o que foi criado e não o Criador. Porque pecado é tudo que eu penso, que eu falo e que eu faço que deixa Deus triste. Então, tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus na minha vida, isso é pecado. Desejar ter alguma coisa que eu não posso ter, né? Eu desejo, eu quero, ou eu colocar na frente de Deus. Eu fico lá 6, 7 horas na frente do videogame e não tiro um minutinho para ler um versículo da Bíblia e agradecer a Deus. Eu vejo lá uma série de televisão, eu sou apaixonada por aquela série de televisão, por aquele filme, eu tenho todos os personagens do filme, é minha camiseta, é minha mochila, é o meu tênis. Eu não tô falando que isso é errado, que nem a professora Esther, eu também tenho lá os super-heróis de filmes que eu gosto, eu tenho a camiseta do super-herói, eu tenho calça do super-herói, que eu gosto, mas eu gosto, eu não idolatro. Pra mim, passou o filme, pronto, acabou. Agora tem gente não, que vive ali, sabe? Naquele mundinho, tudo pra ele, aquele personagem lá do desenho animado, do filme. E não pode, isto é pecado, porque você tá adorando outra coisa que não é o Deus verdadeiro. Infelizmente, quando algumas pessoas olham para as coisas que Deus fez, sentem o desejo de adorá-las, em vez de adorar o único e verdadeiro Deus que as criou. Deus, o Rei Criador, é o único digno da nossa adoração. Nós podemos conhecer e adorar a Deus, que foi para isso que Ele criou todas as maravilhas do nosso universo. E aí, quando Deus acabou de criar todos os luminares, e olha só, turminha, através do poder da sua palavra. Quando ele acabou de criar todos os luminares, viu Deus que era bom. E aí foi o 4º dia. No 5º dia, vamos ver o que foi que Deus falou? Então tá aqui, ó. No versículo 17 do capítulo 1 de Gênesis. E foi a tarde e a manhã do 4º dia, ou seja, quando Deus terminou de criar todas as plantas e a porção seca. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e as aves se multipliquem na
terra. Então, no quinto dia, Deus criou todas as espécies de peixe e todas as espécies de ave. Desde o pequenino beija-flor, que é o menor pássarozinho que tem, que bate as asinhas assim, aquela coisa mais linda. Aqui na minha casa tem uma árvore e ele tem um ninho na árvore. Aí, às vezes, quando eu tô aguando assim as minhas plantinhas, aí ele fica assim, batendo, né? Quando tá no calor, para poder se molhar o biquinho, tomar banho na água, é a coisa mais linda. Eu já tentei, né, filmar ele fazendo isso, mas como eu não tenho, para mim fazer isso, eu teria que ter uma outra pessoa filmando, então não tem como, eu ainda não consegui, mas uma hora ainda vou conseguir e vou trazer para vocês verem que coisa mais linda que é o beija-flor tomando banho. Então, desde o menor beija-flor até a águia, que é uma das maiores aves, o jaburu, né, que é um pássaro aqui do Pantanal Mato Grossense, que é enorme. O avestruz, a ema, que são aves enormes. Então, tudo isso Deus criou no quinto dia. E os peixinhos também, desde a anêmona do mar lá, todos os plâncton, todas as plantinhas lá dentro, que tem lá dentro do oceano, ao peixe palhaço, que é tão pequenininho, até a baleia, que é o animal que mora no oceano maior que tem. Tudo isso Deus criou no quinto dia. E aí, ó, no versículo 23 fala: e foi a tarde e a manhã do quinto dia, e viu Deus que era bom. Isso mesmo. Então, no quinto dia, Deus criou todas as aves do céu e os peixes do mar. E aí, quando deu o sexto dia, Deus criou o quê? Todos os animais que andam sobre a terra. Então tá aqui, ó, no versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie e todo o réptil conforme a sua espécie. Então, no sexto dia, Deus criou lá desde o elefante, o leão, que são animais ferozes, até o gato, o cachorro, o passarinho que você tem aí na sua casa. Tudo isso, a ovelhinha, o boi, a vaca, todos os animais, tanto os animais ferozes quanto os animais domésticos, Deus criou no sexto dia. Mas no sexto dia também, Deus criou a obra-prima da sua criação. Que foi que Deus criou? O homem. E sabe o que é interessante, crianças? Porque conforme Deus foi falando com o poder da sua palavra, ele foi criando, todas as coisas foram criadas. Mas quando chegou na vez de criar o ser humano, o homem, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, eles estavam lá na criação. Então, olha só o que fala aqui, ó, no versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, ó, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá na criação, eles falaram: façamos o homem. Então, Deus foi lá, pegou o barro da terra e ali desse barro, ele foi e criou um boneco, a sua imagem e semelhança. E aí ele fez isso aqui, ó. Soprou na narina do homem. Quando ele soprou, aquele boneco começou a criar vida. Aonde era barro, começou a criar carne, começou a criar peles e ossos. Respirou e ali Deus nos formou. Agora me diz,
Tudo ele criou com o poder da sua palavra. Quando foi o homem, ele falou que era a imagem e semelhança dele. Aí vem, como eu falei, o maluco falar que você veio do macaco. Falar que você evoluiu de uma ameba. Então, por isso que a professora Esther falou que vocês têm que ter bem fixado na cabeça de vocês. Quando na escola a professora fala, professor, isso daí é teoria. A verdade é que eu sou a imagem e semelhança de Deus, do meu Criador. Porque foi Deus quem me criou. Então, aí Deus deu para o homem domínio sobre todos os animais. Então, todo animal que tem dentro do planeta, o homem consegue dominar. Por quê? Porque quando Deus soprou na narina do homem, ele soprou o quê? O nosso espírito. Todo animal tem o quê? Alma e corpo. Mas nós não, seres humanos, nós somos, a gente fala tricótomo, que nós temos, corpo, alma e espírito. Então, esse espírito é a nossa parte divina. O nosso espírito, que é a nossa consciência, é a nossa parte divina, é a centelha divina, é a centelha de Deus dentro de nós. Então, quando ele deu essa centelha divina, nós, os seres humanos, somos os únicos animais, o quê? Racionais, que raciocinamos. Os outros animais são irracionais. Então, Deus deu para nós, seres humanos, domínio sobre toda a natureza, sobre todos os animais. Olha que coisa maravilhosa que o nosso Deus, o Criador de tudo, nos deu. Então, quando Deus viu que tudo que ele tinha criado era bom, ele fez o quê? No 7º dia, Deus descansou. Mas por que Deus descansou? Porque Deus falou, cansei. Tô cansado de criar, não quero criar mais nada. Tô cansado. Vou dormir. Não! Ele descansou porque ele já tinha terminado a sua criação. E olha só, crianças, outro fato interessante. Deus criou tudo, criou a noite e o dia, criou as águas, o céu e os mares, depois criou a parte seca, a terra, depois criou os luminares no céu, depois criou os peixes e os pássaros, depois criou os animais viventes, todos os animais que andam sobre a terra, e por último, ele criou o ser humano. Vocês já imaginaram por que Deus fez isso? Professora, não, nunca parei para pensar isso. Você já imaginou se Deus criasse, falasse bem assim, Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo, falasse bem assim, vamos criar um homem. E aí a gente ia ficar lá solto no espaço, e aí Deus, cadê? Onde é que eu vou ficar? Onde é que o Senhor vai me colocar? Ou até querendo dar pitaco na criação de Deus. Então Deus criou toda a natureza primeiro, para depois nos criar, para que nós pudéssemos o quê? Apreciar a natureza, e através de nós vermos toda essa criação maravilhosa que deu, o adorarmos, darmos glória a ele por tudo o que ele criou para nós. Então, depois que ele criou tudo, no 7º dia, ele fez o quê? Ele descansou. Se você já recebeu a Jesus aí no seu coração, adore a Deus, o Rei Criador. Mas se você ainda não tem Jesus no seu coração, você agradeça, fala bem, Senhor, papai, eu não sabia que o Senhor tinha criado tudo para mim. Então, eu te agradeço por isso. Mas mais ainda, eu agradeço pelo Senhor ter dado, depois de ter feito tudo isso, eu ter feito coisas erradas, e o Senhor ainda me dá de presente o seu filho, para morrer na cruz para minha salvação e perdão dos meus pecados. Obrigado, Jesus, por isso e por tudo o que o Senhor fez. E outra dúvida que eu vou tirar de vocês aqui agora. Por que às vezes você, criança, fica assim, pensando? Porque são perguntinhas que a gente tem e que às vezes na escola, ou às vezes até se você frequenta alguma igreja e a professora passa-se a lição, mas não te dá para você
solução para essa pergunta. Não te responde essa pergunta. Professora, como é que você acabou de falar que Deus foi falando e tudo foi sendo criado? E que ele fez em 6 dias. Tudo. Mas, professora, Deus criou tudo numa semana? Como assim, professora? Isso não me entra na cabeça. Se lá, quando eles vão fazer, a gente vê nos livros de ciência, de história, falando que o cientista colocou lá no carbono 14, fez a pesquisa, e uma árvore tem não sei quantos anos, uma tartaruga, a baleia tem não sei quantos anos, que o mundo levou milhões de anos, o planeta Terra levou milhões de anos para ser formado. Exatamente. O Deus criou tudo com o poder da sua fala e levou milhões de anos para ser criado. Mas pera lá, a senhora não acabou de falar que foi uma semana? Há uma diferença, crianças. A nossa contagem de tempo é o cronômetro. Ó. Um minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, um dia tem 24 horas. Essa é a nossa contagem de tempo. O ano tem 365 dias, quando é ano bissexto, 366. Temos 4 estações no ano, primavera, verão, outono e inverno. Essa é a nossa contagem de tempo, cronológica. Mas a contagem de tempo de Deus é a contagem kairos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus é atemporal. E aqui na Bíblia, a palavra de Deus fala que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Mais para frente, quando a gente estiver estudando a história do povo de Israel, nós vamos ver que fala bem assim, que o povo ficou 440 anos como escravo lá no Egito. Aí fala bem assim, que por 1 minuto Deus se esqueceu do seu povo, e 1 minuto no tempo de Deus passou 440 anos. E aí lembrou-se Deus do seu povo. Então, você tem que ter bem isso na cabeça, ó, coloca aí. Minha contagem de tempo, eu ser humano, é o cronômetro, cronológico. A contagem de tempo de Deus é kairos, é diferente da nossa contagem de tempo, tá bom? Olha só, o nosso versículo de hoje tá em 1 Timóteo 4:4, tá assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Tudo que Deus criou é bom. 1 Timóteo 4:4. Então vamos de novo, mais uma vez para vocês não esquecerem. Tudo que Deus criou é bom. 1 Timóteo 4:4. Eu trouxe aqui também uma musiquinha para cantar para vocês que fala sobre a criação. Olha só, bem assim. Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor, manda as aves gorjear, e tudo assim se fez. Deus mandou o capim crescer, os vegetais frutificar, belos rios a correr, e tudo assim se fez. Deus manda. Se você se aquece ao sol, respira o ar, contempla a flor, deve a Cristo receber para ser seu Salvador. Para fazer a criação, foi só falar e aconteceu, mas para nossa salvação, Jesus na cruz morreu. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Tenham tido dúvidas de vocês quanto à criação respondida, tá bom? E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, que nós vamos dar continuidade à nossa série Deus, o Rei Criador. Um beijo, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids Teens, se inscreve, coloca lá o sininho para você receber todas as notificações.
Curte, comenta, compartilha e tchau, tchau!